catequista Isaías Chipangeni. Vivo no município do Curoca, na comuna do Chitado, na região de Cauloca. Então, sobretudo, a nossa sobrevivência, a principal sobrevivência da nossa região é a criação de gado, de todos os animais, cabrito, ovelhas, e o cultivo independentemente das chuvas. Então, é neste momento que nós estamos a ultrapassar uma situação extremamente difícil devido à falta ou poucas chuvas que caem durante essas estações, anos anteriores até ao momento presente. É neste âmbito que nós estamos a sofrer grandes fomes, estamos a sofrer a falta de água, para além de se encontrar mais o pouco ensino das nossas crianças e a falta de postos médicos e outras questões da sobrevivência da nossa vida. Neste momento, encontramos extremamente preocupados numa situação bastante crítica, a fome que nos ataca nas nossas aldeias, em todo o município em particular. Encontramos-nos numa situação extremamente cautelosa e que estamos a ultrapassar no momento atual nas nossas aldeias e nas nossas mucundas. Neste momento provocou grandes deslocações de pastos de animais, despovoou a população nas suas aldeias. Na maioria, os jovens abandonaram os seus idosos, procurando assim empregos na Namíbia para poderem salvar as suas comunidades. Os seus mais velhos e crianças que ficaram nas casas. Encontramos-nos numa situação difícil, em que as crianças abandonaram as escolas, procurando assim a sobrevivência. Estamos a ser atingidos pela sede, a falta de água, e buscando água em muitas distâncias, por onde se encontrar, e dificilmente pode permanecer umas 2, 3, 4, 5 horas de distância à espera do outro cartar quando a água chorar. As comunidades encontram-se a beber a água turva, porque algumas cacimbas já secaram. As captações são de extrema importância, mas encontram-se aglomerados muita gente, e os animais bebendo nessas captações, vindos principalmente de Oncocua, de Chitado, de Ombuá, outras regiões. Encontram-se aqui nos nossos meados por causa da falta de pasto, devido à falta de chuva provocado pelo sistema climático que se refere os cientistas. Então, a fome é uma das maiores preocupações que se encontramos nesta região. Há indícios dos deslocados, já provocou a morte de algumas pessoas no nosso município. Umas pessoas ficaram pelo caminho e outras morreram por serem abandonadas, porque não tem quem lhe pode sustentar. Nesta região, a maioria da nossa criança no município do Curoca
está fora do sistema de ensino escolar. Há falta de escolas e também temos a falta de postos médicos. A população que nós contactamos durante esses dias queixa por falta de medicamentos nos hospitais, nos postos médicos, e a pouca participação dos enfermeiros devido à falta também dos enfermeiros que lhes podem apoiar. Às vezes, num posto médico encontra-se um enfermeiro que não consegue totalmente de encontrar ou satisfazer as necessidades das comunidades. Uma vez que ele sai no posto médico, o posto médico fica fechado. Muitas vezes queixam de falta de medicamentos. Então, neste âmbito, nós estamos extremamente preocupados e precisamos de uma ajuda, assim, ajuda humanitária, assim como mesmo ajuda dos medicamentos, como ajuda do governo para nos arranjar captações ou meios mesmo para arranjar água. Estamos aqui no nosso município. O município é um município muito pobre, embora que encontramos no município pobre, mas o nosso povo não tem preguiça de trabalhar. O que nos provoca é a falta das chuvas, porque os nossos ancestrais foram enterrados mesmo ali, mas trabalhavam, cultivavam, criaram os animais, devido às chuvas que têm caído normalmente. Neste momento, a maioria da nossa população encontra-se a caminhada para a Namíbia, devido à falta das chuvas prolongadas durante esses últimos anos. Não é por preguiça que estão a andar, nem por querer irem na Namíbia, mas estão forçados pela fome que lhe faz obrigar até parar o território namibiano. Então, nesta matéria, o nosso povo do Kuroka precisa de uma ajuda. Não é ajuda só apenas pelo governo, mas pela toda a comunidade, seja a comunidade nacional ou mesmo comunidade internacional. E também precisamos de que, anos para diante, o nosso governo se lembre de explorar a riqueza mineira que se encontra no nosso município para poder, então, ajudar em algumas partes devido ao município ser mais pobre, onde nós podemos encontrar algumas pedras como manganês ou cobre, ferro, que sejam exploradas para ajudar a sobrevivência da nossa população. Neste âmbito que nós estamos a pedir ou recomendar às nossas entidades superiores para que pensem nessa matéria, para ajudarem a população do Kuroka a sobreviver e não abandonar as nossas populações. A província do Cunene já enfrenta o problema da seca há 2 anos, a partir de 2019, quando nos municípios de Oquanyama e Onamakundi viram resistir à morte dos animais, o gado. E nós sabemos que a província do Cunene é uma das províncias que tem como a produção do maçango e a criação do gado como das maiores riquezas. Quando se perde o gado e já não se tem a capacidade de produzir o maçango, como autoridade religiosa, qual é o sentimento em ver com que esses 2 bens aqui da comunidade estejam cada vez mais escassos? A perda dos animais a morrer de seca, a falta das chuvas que escassem a agricultura, dependentemente da chuva, é uma das principais
posso dizer que é uma das principais, maiores provocadores que o nosso povo sempre ultrapassa. Assim, diminui a capacidade dos possuidores de gado, a capacidade dos agricultores e provoca uma imensa deslocação ou provoca, então, imensas doenças dentre os mais velhos que já costumavam possuir o seu gado no momento em que o gado morre. Ele também acaba, às vezes, por morrer ou ter mesmo doenças terríveis que podem provocar a sua vida ou mesmo a sua saúde. Isso é um prejuízo na nossa comunidade. É um grande prejuízo porque, independentemente dos animais, depende da chuva. Quando cai, onde haja pasto, onde haja água, depois da chuva. Então, também, para cultivar, está dependente da chuva. Quando não cai, a lavra já não possui absolutamente nada. E a preocupação dos habitantes desta região, então, fica muito maior, provoca deslocações, provoca, conforme o estado que estão a ver agora, que as pessoas estão a vir da província da Huila, mais distante, no município do Curoca, para ir sempre para a Namíbia. Então, isso é um grande prejuízo no meio da nossa população. Senhor catequista, se tivermos que olhar para essa situação, e o senhor catequista visitou conosco, por exemplo, o acampamento aqui na povoação do Calueque, onde está pessoas que vieram dos Gambos, na província da Huila, pessoas que vieram do Curoca, de várias aldeias do Curoca, e também pessoas que vieram em várias partes da Cahama, do município da Cahama. O que é que constatou quando visitou esse acampamento? Quando visitamos este acampamento, constatamos muita coisa. Constatamos que aquelas comunidades ainda faltam de alimentação. As comunidades faltam de apoio de alimentação. Faltam de apoio das tendas, pelo menos. Já que estamos já na próxima época do frio, faltam mantas, faltam tendas, faltam um abrigo para eles poderem se acomodar. Faltam tanta coisa que eles faltam. É pena que uma das mulheres que se encontra ali dão à luz no ar livre e o tempo de frio e não tem que comer. Então, constatamos que eles vão procurando nas hortas, trabalhando, e depois eles dão algumas canas e vai vendendo a cana, uma cana é 100, uma cana é 50, para comprar 1 quilo de farinha, que custa aqui já a 350 kwanzas ou a 300. É uma vida muito difícil em que o governo e as comunidades interessadas, ou as comunidades que têm a pena, para ajudarem no sentido de acalmar a situação dos nossos irmãos. Nós sentimos uma grande pena e precisa-se que o governo se venha a ter a cautela naqueles irmãos. Sim. E como é que encontrou as crianças? Na verdade, no acampamento há muitas crianças. Qual é a condição das crianças que encontrou no acampamento? A condição das crianças que nós encontramos no acampamento, encontramos crianças a brincar, mas em estado extremamente preocupante. Porque encontra-se crianças a falta de roupa, para além da falta de alimentação. Encontramos crianças não nutritivas, crianças magras. Encontramos algumas preocupações nas crianças. Ainda têm apresentado algumas doenças, como a sarna e outras doenças, dentre eles esses refugiados de fome. A situação e a condição que nós encontramos daquelas crianças é uma condição péssima. Não são condições das melhores, que precisa de uma atenção por parte da administração.
terem em conta para que depois pode surgir algumas doenças, porque eles dormem no ar livre, não têm mantas, não tem dinheiro para comprar alguma coisa para se cobertar. É uma situação muito difícil, que merece uma atenção especial. Queríamos também saber se, a nível do município na qual faz parte, qual tem sido a relação entre a população e as autoridades. Falo das autoridades da comuna do Chitado e as autoridades do município do Curoca. Em relação entre a população e as autoridades municipais, assim como comunais, têm sido relações de colaboração, têm sido relações de promessas, porque o nosso povo tem queixado várias vezes a falta de água, a falta das escolas, a falta de medicamentos de gado, a falta de hospitais, postos médicos, a falta de vias de estradas, enfim, etc., que temos apresentado. Mas em relação às nossas entidades municipais e comunais, tem dado um passo camaleão. Não satisfazem de acordo com as necessidades das nossas comunidades. Porque eles prometem, mas não conseguem de concretizar as suas promessas. Sim, vamos trazer a captação no dia X, mas o dia ultrapassa até que eles não aparecem mais. Sim, vamos construir uma manga, até que o tempo ultrapassa, nunca vocês vão ver. Sim, vamos construir uma escola, sucessivamente assim. Não consegue devidamente concretizar as suas promessas. E assim a nossa população fica desesperada, porque tantas vezes pede, mas poucas vezes é atendida. Para essa altura de crise que o município está a viver, qual seria o maior apelo para que se pudesse olhar urgentemente? O que é que se deve fazer nessa altura urgentemente? O maior apelo que nós temos durante o tempo em que nós estamos com as nossas comunidades e com a nossa população é que o maior apelo eles sempre decidem de que o governo, olhando para a pandemia de coronavírus que se encontra no mundo de hoje a afetar o próprio mundo, a nossa população, estando uma população fronteiriço, sempre lamenta na abertura de postos fronteiriços. No caso, a fronteira com a Namíbia. Com a Namíbia, sim. Depois de fronteiros, principalmente o posto fronteiriço de Ruacana, o posto fronteiriço de Mainene, para que se reabrem, para que as comunidades possam comprar alguns artigos alimentares, e porque a maioria dessa juventude das localidades que nós visitamos lamentam por falta da juventude na área, irem na Namíbia trabalhar, buscando um pouco de fuba para poderem sobreviver os seus antequeridos e sobreviver as suas crianças que deixaram com os avós. Esse é um grande lamento que eles fazem. E assim também nós apelamos, nessa maneira, que deveriam reabrir esses postos fronteiriços. Então, por outro lado, recomendamos que o próprio Estado, o próprio governo, deveria reforçar na ajuda humanitária para as comunidades, na medida em que estamos num longo caminho. Esperamos, talvez, se Deus quiser, nos ajudar as próximas estações das épocas, nas próximas chuvas. Porque se a cair a próxima chuva, assim sabemos já não há mais chuva, estamos em maio, então, porque só apenas temos a esperança até no mês de março ou abril do ano 2022. Talvez
quem puder salvar. É nesse âmbito que nós estamos a apelar que o governo deve redobrar mais o esforço no apoio às comunidades da ajuda humanitária sobre essas regiões afetadas pela essa seca. Por outro lado, lamentamos por parte da falta de vacinação do nosso gado. O nosso gado que sobrou da seca de 2019, uns com 3, outros com 5, outros com 10, que tem mais. Então, está a sofrer uma doença, pneumonia contagiosa. Por isso, estamos a pedir ao governo de nos ajudar a vacina ou mesmo medicamentos curativos para o nosso gado. O gado encontra-se agora também em estado crítico de morte. Está a morrer por falta de vacina durante uma média de 7 ou 8 anos. Então, também estamos a recomendar que o nosso governo deve estar interessado de ajudar as comunidades a água, captações ou mesmo algumas canalizações para podermos arranjar pequenas cooperativas agrícolas durante esse tempo que estamos com grande dificuldade da falta de água. Pedimos ao nosso governo para que nos ajudasse a espalhar a água a partir do rio, a partir das captações e outras localidades que possam possuir água, espalhar a água na terra para podermos então iniciarmos algumas cooperativas agrícolas. É nesse âmbito que nós estamos a recomendar e temos a falta de muita coisa, principalmente só estamos a recomendar ainda para que o governo nos ajude a sobrevivência neste momento difícil. Relativamente à situação que vocês vivem na comunidade, nós sabemos que as autoridades tradicionais têm sempre apresentado esses problemas a nível das administrações. E muitos desses acreditam que não tem havido essa informação ou que o governo da província ou o governo central de Luanda não tem a dimensão da gravidade da situação. O senhor catequista é da mesma opinião de que a governadora ou o presidente João Lourenço ou o governo da Angola não tem a noção do que está a acontecer aqui na realidade? Sim, posso pensar nisso, que não tem noção daquilo que está a acontecer no nosso município. Porque se tivessem a noção desta situação que ultrapassa o nosso município, eu penso que deveríamos ver diretores ou ministros a visitar as nossas comunidades. Eu acho que ainda eles não têm o devido conhecimento de que a nossa situação aqui no Coroca está extremamente crítica. Digo crítica porque já provocou a morte de cidadãos nacionais. Já provocou neste momento. Se fala de morte, muita gente acredita que às vezes quando se fala que as pessoas estão a morrer de fome, deve ser uma coisa que, afinal de contas, existem mesmo pessoas que já morreram aqui à fome. Sim, pessoas que morreram aqui à fome existem na realidade. Porque constatamos os homens que participaram nesses enterros. Constatamos a realidade que viram pessoas a morrer pelo caminho e foram enterradas. Constitui mesmo, porque nós visitamos... Um dos exemplos foi a velha que foi enterrada ontem, não é? Conforme a velha que foi enterrada ontem aqui no Calueque, que morreu, que é proveniente do município da Cahamba. E também indícios dos refugiados da fome, que nos contam a mesma situação que vieram do município de Gambos. Idêntico com aqueles que vieram do município do Coroca. Constatam e nos indicaram, disseram os nomes deles, e nos indicaram o luto que eles possuem, que é por isso que eu estou de luto, o meu avô morreu de fome. Isso é uma realidade, que a Sua Excelência, o Presidente da República, pode escutar, embora que não tenha realidade, mas aqui os acontecimentos são a realidade que estamos a dizer. Visitamos várias áreas
Então, conseguimos de encontrar essas pessoas que salvaram daqueles que morreram. Outros foram para a Namíbia e outros estão aqui como testemunhas. Algumas localidades, senhor catequista, disseram que estão interessados que a parte da Angola que está a viver esses problemas severos passasse para a Namíbia, porque pensam que não estão a ter muita consideração, resposta por parte das autoridades de Angola. Qual é a opinião do seu catequista? Sim, algumas pessoas já perderam a esperança, porque os administradores comunais e municipais, com várias promessas que eles já prometeram, com várias apresentações relativas que eles têm feito, mas sem dar nenhuma resposta ou resposta inadequada, então as comunidades perderam a esperança. Neste momento, decidem que seria melhor viver na Namíbia para receber algumas ajudas do que viver em Angola. Mas eu apresento de que nós gostamos da nossa pátria Angola. Gostamos da nossa terra por onde nascemos, onde enterramos os nossos avós. Mas o grande problema que existe é que a nossa autoridade municipal ou comunal não nos apoia. Eles insistem nisso. E é por isso que nós estamos a dizer que o governo deve resgatar as mangas para acalmar a sobrevivência das pessoas e os corações dos cidadãos. Há um projeto aqui do estaleiro da empresa Exopac, que faz a produção de milho e que, segundo informações, para além de expropriar inúmeras terras de autóctones dos locais, falo concretamente da localidade de Mambonde, e também falo do Ekavango, que são das comunidades que estão muito mais perto de onde está o projeto. E também informações nos chegaram que confirmam que os cemitérios também foram destruídos. Sim, acontece mesmo isso. O projeto Exopac, na sua vinda em 2005, então tinha a promessa de acudir à situação crítica da fome do município de Tucuroca. Esta é que foi a palavra de ordem quando na sua chegada, apresentado pelos administradores e pelos próprios do projeto. Então, no andar do tempo, houve algum desentendimento entre a população e o projeto. Depois, houve conflitos nesta terra, porque o projeto era de 80 quilômetros por 40. Então, mas nós vimos que esse é um grande território para nós, é uma perda de terra. Quer dizer, eles precisavam de 80 quilômetros por 40. Por 40, eles precisavam nisso. Mas nós insistimos, colaboramos com as autoridades provinciais, até que fizemos documentos para autoridades da soberania e conseguimos de concretizar e dar-lhes uma parte. A nossa intenção não era para eles não fazerem pequena cooperativa agrícola, mas era para que nós assentássemos e fizéssemos negociações com eles e as comunidades para um entendimento. É muito longo a sua história desse projeto ao progredir para estar ali, mas eles vinham com a intenção de que vão cultivar para ajudar a fome na comunidade do Curoca. E depois deste cultivo, na parte que nós entregamos, eles têm evacuado todo o milho que eles cultivam ali para, não sabemos se é para Luanda ou para Lubango. Eles transportam nos caminhões e levam. E a comunidade fica a colher as sobras. As sobras, nós pensamos que isso não é um estar das pessoas. Isso não é uma ajuda para a comunidade.
São as sobras que eles tiram. Uns tiram 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, 10 quilos que tiram mais. Mas isso não é nada. Para nós, neste momento, uma casa que possui 17 membros pode possuir mais de 1000 quilos. Mais de 1000 quilos. Então, para poder atingir a próxima estação. Então, é neste momento que eles levam esse milho. Nunca venderam aqui a população. E nós tínhamos a esperança de que eles vão vender a população. Falando do projeto, o projeto agora encontra-se também ainda inacabada. A população está a lamentar muito. E a população continua mesmo a lamentar desde aquele tempo. Lamentam por parte do projeto para concluir as negociações com o projeto, com o fim de tratar um documento que dá o termo do projeto por onde vai definir o terreno. Isso é na divisão do terreno completo para o projeto e para a população. É isto que a população ainda insiste até hoje. E a população precisa de uma negociação, nova negociação, para terminarem o projeto por onde eles querem que fique ali. É isso que a população até hoje encontra-se assim otimista. Precisa de um documento, do termo, para esse projeto. Então, neste caso agora, encontramos com esse projeto, mas o projeto ainda queremos que o projeto, quando cultiva os seus artigos, principalmente como milho, também possa revender às comunidades próximas ou mesmo às comunidades necessitadas. Como neste ano vender às comunidades para poderem se salvar. Porque isso é a sua palavra de ordem na primeira hora. De que vai colocar o projeto para ajudar a população do Curoca. Sim. Falar com o catequista Isaías Chipangeni, Sim. que é um líder religioso e também membro ativo da comunidade aqui na região, no município do Curoca. Sim. E o senhor catequista Isaías Chipangeni foi dos elementos muito importantes para a nossa estadia aqui no Curoca durante esses 15 dias que tivemos aqui, sobretudo em poder ter mais a fundo a realidade daquilo que está a passar aqui no Curoca relativamente às pessoas que estão a ir para a Namíbia por causa da fome, problema da água, porque vimos muitas pessoas consomem água imprópria, e para além da questão da morte do gado e a não produção do maçango. Depois desse nosso périplo por várias aldeias daqui do município do Curoca. O meu sentimento deste vosso périplo ao visitar as nossas comunidades, eu sinto-me muito bem satisfeito, porque podem fazer chegar às entidades superiores muito melhor da realidade que se circula aqui nas nossas áreas. Eu sinto muito satisfeito pela vossa visita e é neste âmbito que nós podemos dizer, conforme estamos a falar, que o município do Curoca, ou toda a região da nossa província, encontra-se em alguns lados extremamente crítico. É crítico, já repito, porque já provocou a morte das pessoas. Em 2019 foi uma seca de grande importância também na história, mas não provocou, não ouvimos ainda a morte das pessoas. Esta seca aqui, desde agora o princípio, já matou, já ceifou vidas humanas. Então, é por isso que eu sinto-me muito sinto-me muito triste ao ver ouvir essas mortes por causa da fome, e a fome ainda encontra-se estamos a dizer que é no início do ano, ainda não estamos no fim do ano. E a satisfação é da vossa visita ao nos visitar as comunidades
inteiramente os problemas das comunidades. Isso também é uma grande satisfação para poderem fazer chegar às entidades superiores o que se passa aqui nas nossas localidades. Então, o que eu posso dizer nesta matéria é que o nosso governo tenha coragem de resolver os problemas da nossa população junto com as comunidades, junto com as autoridades tradicionais, junto à população, porque de tudo isso pedimos às pessoas de boa fé, porque na Bíblia foi escrito de comer aquele que tem fome, dar de beber aquele que tem sede, e veste aquilo que está no nudez, e ajuda o necessitado. É assim que está escrito na Bíblia. Isso nós pensamos, não é a vontade de alguém, mas podemos dizer, quem sabe é Deus nessa matéria, o que pode acontecer, porque que Ele é o dono da humanidade, o dono de tudo, o Criador do universo e da terra. Então, nessa matéria, queremos que o nosso governo nos ajudasse por parte de nos arranjar captações de água, ou puxar água no rio para as zonas necessitadas e ajudar a comunidade. E também queria que os administradores municipais e comunais não fiquem só nos gabinetes, devem transitar na população, vendo o que está acontecendo na população, vendo quais os mais necessitados e observando como um pastor anda nas suas ovelhas a guardar. Devem estar assim, porque eles é que são os pais, as mães das localidades. Então, nós confiamos neles, mas eles também devem ter a paciência, um sentimento de amor, um sentimento de gosto para poderem eles estarem com as populações que eles são confiadas. Bem, nós vamos agradecer, senhora Adiciona, mais uma vez essa oportunidade que tivemos em conversar, sobretudo em ter um balanço geral daquilo que foi ou que está a ser a nossa estadia aqui no município do Curoca, na província do Cunene. Agradecer mais uma vez o senhor Isaías Sipangeni, que é um catequista aqui na zona, um líder comunitário muito ativo aqui na comunidade. E foi graças ao catequista Isaías Sipangeni, juntamente com o pastor Antônio Kaunda, das peças-chave para o sucesso daquilo que é a nossa estadia aqui. São líderes muito respeitados aqui na comunidade, e nós, sendo no último dia da nossa estadia aqui no Curoca, decidimos então ouvir uma espécie de um balanço e também uma espécie de um panorama mais geral daquilo que é a realidade das vivências das populações no Curoca, em ouvir o senhor catequista, a qual nós temos que agradecer mais uma vez pela hospitalidade, por nos permitir com que chegássemos em zonas longínquas que, se fôssemos sozinhos, certamente não chegaríamos, a qual vamos agradecer eternamente essa oportunidade que nos deste em poderem ir visitar as comunidades, constatar os problemas das comunidades e, sobretudo, reportar os problemas reais que as comunidades estão a viver e poder levar essa informação real às autoridades, não só de Ongiva, como às autoridades do governo central em Luanda. Por favor, em poucas palavras, mesmo para concluir, uma mensagem ao governo provincial, da província a qual também faz parte, que é o Cunene. Não sei se a sua mensagem vai ser dirigida
ao governo central de Luanda, se terá uma mensagem dirigida particularmente ao presidente da República, João Lourenço, ou quem sabe se terá uma mensagem dirigida a Ciaste, né? E de forma com que essas entidades aqui mencionadas possam receber um apelo de quem está na localidade, um apelo de quem realmente vive também a realidade que estamos aqui a abordar, no sentido de que esses possam ter a responsabilidade de poderem assumir a sua responsabilidade e poderem salvar vidas que estão cada dia que passa a perder. Sim. A minha mensagem pode ser dirigida ao governo provincial da nossa província do Cunene, que o nosso governo da província do Cunene, a situação que se encontra no município do Curoca é uma situação extremamente difícil, que os nossos governantes da província do Cunene devem visitar as áreas, mesmo que sejam difíceis, mas tenham a coragem e aquela amabilidade de visitar as comunidades para se inteirarem dos problemas que se encontram agora, porque já iniciou a morte da fome aqui nas localidades. E é uma vergonha no século XXI ainda a fome atingir a morte num país como Angola. Então é nessa matéria que eu dou a mensagem ao nosso governo provincial para que se inteira com as comunidades, chegue até as suas casas, vendo quantas povoações foram despovoadas, observando e acertando quantas pessoas que já morreram, quantos que estão pelo caminho necessitam de uma ajuda, quantas pessoas se encontram ainda num espaço como aqui no Calueque, para acompanharem de perto o nosso povo. E é muito importante estarmos a visitar as nossas populações. Agora as populações já perderam a esperança, até na sua lamentação. Uns pensam na divisão do nosso país, uma parte para a pertencer ao território namibiano. Ideia essa que é provocada para a falta de assistência. Tem fome, estava a morrer, mas não há nenhuma consolação de um superior da nação. É isso que eu dou essa mensagem, que o nosso governo deve visitar as comunidades. Tem carros, tem quase tudo, mas deve visitar as comunidades, trazendo assim um pouco de gênero alimentar ou uma ajuda humanitária. A ajuda humanitária não deve permanecer nos armazéns. Tem que ser de Luanda diretamente às comunidades, porque a situação nós que estamos a ultrapassar aqui é uma situação extremamente difícil. Venham ver. Obrigado. Muito obrigado.